Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Despertando Pessoas. Eu sou Daniel Kaltenbach e estou todas as semanas aqui com você falando sobre um novo tema sobre ciência, espiritualidade e despertar da consciência, o despertar do nosso planeta, o nosso despertar individual, um novo momento para a humanidade, uma grande transição que é exatamente o que nós vamos comentar hoje, mas voltados à questão dos espíritos encarnados, desencarnados, extraterrestres, de entidades, de consciências, de muitos planetas diferentes, de muitas outras constelações, inclusive de dimensões paralelas à nossa, que estão nessas últimas décadas, nesses últimos anos, cada vez mais se juntando, se aproximando do planeta Terra como uma grande invasão silenciosa, mas nem tão silenciosa assim, que o planeta Terra vem sofrendo por este momento de transição planetária. Somos, neste instante, um planeta muito especial, importante, não apenas para um novo passo, para uma transformação da humanidade no planeta Terra, como também importante para muitas outras raças, para muitas outras espécies cósmicas que veem no planeta Terra, neste instante, uma grande oportunidade de aprendizado, uma grande oportunidade de aperfeiçoamento. Vamos entender isso em detalhes hoje e saber por que estamos cada vez mais cercados de extraterrestres e onde eles estão e exatamente o que estão fazendo aqui. Pois muito bem, para você que é novo no nosso canal, seja muito bem-vindo e não deixe de se inscrever, já se inscreva, ative o sininho para ser o primeiro a receber as nossas notificações. E você que já é da nossa família, também seja muito bem-vindo, deixe o seu like e, como sempre, deixe o seu comentário, deixe as suas perguntas, deixe as suas sugestões aqui com a gente, que nós vamos analisar cada uma delas, inclusive trazer, a partir das suas perguntas, das suas dúvidas, muitas vezes, os nossos próximos temas. Falando em nossos próximos temas, quero lembrar também que o nosso grupo de WhatsApp, que estuda um pouco mais esses temas mais aprofundadamente e é responsável também pela maioria dos temas que nós trazemos aqui. Se você quiser participar do nosso grupo de WhatsApp, basta entrar em www.despertandopessoas.com/seguidores. despertandopessoas.com/seguidores. Então, chega de falar e vamos entrar nesse tema tão especial e que é um tema que vai mostrar também o quanto a nossa vida é especial, o quanto cada um de nós somos especiais, principalmente neste instante em que estamos aqui nesse planeta. E tantas vezes a gente não dá valor, né? A gente não dá valor para aquilo que a gente, para a nossa vida, para aquilo que a gente está passando, e a gente é muito bom de reclamar, né? A gente reclama que é uma coisa de louco, a gente reclama disso, reclama daquilo, reclama do tempo, reclama do que não conseguiu, reclama do outro, reclama porque a gente não conseguiu, né, ainda, a gente não consegue perceber muitas vezes a riqueza de tudo que nós estamos passando, em especial, não só nesse momento, sempre, mas em especial neste momento. É um momento onde as coisas, onde estar aqui é um mérito maior ainda, onde estar aqui é uma bênção, onde estar aqui é uma oportunidade única. Então nós vamos começar a nossa história de hoje voltando a alguns milhares de anos. E voltando a alguns milhares de anos, nós vamos voltar então para a estrela, né? Para uma estrela chamada Capella. Existe uma constelação que nós podemos observar à noite no nosso céu noturno, que é a constelação de Cocheiro. E essa constelação ela é relativamente fácil de ser vista, em especial por causa de uma estrela
de uma estrela que brilha muito forte, que aparece muito no céu noturno, que é justamente a estrela chamada Capella. E essa estrela de Capella, ela está muito próxima da Terra. Ela está apenas a 40 anos-luz da Terra. Ou seja, é o tempo que a velocidade da luz, né, percorre em 40 anos. Claro que você imaginar que a velocidade da luz percorrendo em 40 anos é uma distância astronômica. Mas quando a gente considera as distâncias cósmicas, essa estrela está muito próxima ao nosso Sol e é muito parecida com o nosso Sol. Ela é mais forte, é maior que o nosso Sol ainda, mas há muita semelhança com o nosso Sol também. Mas de qualquer forma é isso, uma estrela próxima, uma das mais próximas que nós temos. Nessa estrela, ela tem também os seus planetas. Aliás, hoje a ciência já começou a observar exoplanetas, ou seja, planetas que estão ao redor dessas estrelas. Exoplanetas são aqueles planetas que estão fora do nosso sistema solar. E a ciência começou já a encontrar planetas, né, na constelação de Cocheiro. E Capella, justamente, né, ou seja, naquela região, há um planeta que a gente costuma chamá-lo muitas vezes também, comendo o nome da estrela, que é Capella, porque ficou conhecido, né, o povo de Capella, o planeta de Capella. Na verdade falava-se da estrela, mas acaba-se, né, fazendo referência ao planeta de Capella, talvez pelo planeta da estrela de Capella, mas enfim, então nós vamos falar do planeta de Capella aqui, só para a gente dar seguimento e também fazer coerência ao que vocês já ouviram falar, com certeza, em seus estudos, em seus aprendizados, ou se eventualmente não ouviram falar, vocês vão conhecer, né, o planeta de Capella. E o que eu vi dessa maneira. Esse planeta, ele há milhares de anos atrás, não tantos milhares de anos, há poucos milhares de anos atrás, ele estava passando por um momento onde ele era um planeta de expiações e provas. Era um planeta onde ainda as almas que estavam lá tinham um predomínio do mal, tinham um predomínio ainda do egoísmo, um predomínio ainda do tirar vantagem, mas era um planeta que estava evoluindo. E aquele planeta, em sua evolução, estava justamente passando por um momento onde aquela humanidade, aquelas pessoas, aquelas almas que estavam ali, elas estavam então tendo uma vida, uma encarnação, um momento onde elas estariam sendo separadas. A famosa separação do joio e do trigo, que acontece em vários planetas no universo inteiro o tempo todo. Por quê? Nós temos que pensar no universo, nos planetas, nas vidas aí afora, né, principalmente nas estruturas físicas planetárias, como escolas. Imaginemos salas de aula ou como anos de uma escola. Então, se nós temos ali um planeta que vai ensinar uma matéria de matemática de terceira série, outro vai ensinar uma aula de português de sétima, outro vai explicar uma aula de história de quinta. Cada planeta tem ali o seu foco de momento, de energia, de experiências, de frequências, de aprendizado. Então cada um é grande, como se fosse uma grande escola, uma grande sala de aula que é específica para ensinar, para lapidar almas, para lapidar consciências dentro de um determinado aprendizado, dentro de uma determinada situação. Então, quando aquele planeta vai mudar a aula, muitas vezes o planeta muda a aula, porque em geral, o que acontece como regra? É como aquelas escolas, né, principalmente as escolas aqui nos Estados Unidos, no Brasil hoje isso começa a ser um pouco mais comum, mas onde os alunos eles trocam de sala de aula e o professor fica na mesma sala de aula. Então os alunos vão ter outro tipo de aula, vão ter matemática, então é na sala 32, vão ter português é na sala 27, vão ter história na sala 12. E eles vão mudando, os alunos mudam de classe conforme vai mudando a aula. O nosso universo, em regra, funciona mais dessa maneira.
Ou seja, se nós, vamos dizer assim, né, vocês, estamos aqui aprendendo uma certa lição espiritual, um certo momento espiritual, e nós precisamos então de mudar de aprendizado, né? Ou seja, porque a gente já aprendeu o grosso daquilo que a gente quer aprender naquele planeta, a gente já evoluiu, a gente já estamos aí num momento num momento de evolução maior, já de aprendizado, de consciência maior. Então o que acontece? A gente muda, a gente migra de um planeta e vai para um outro planeta nesta dimensão, e às vezes até em outras dimensões, para aprender uma coisa nova, uma lição nova, um momento novo. E a gente então fica lá algumas encarnações, aprende outras situações importantes lá, e quando aquilo também já saturou, você muda para um outro planeta e assim vai. Só essa é a regra. A gente fica algumas encarnações no planeta até que a gente tem uma graduação, né? E a gente passa então do primário para o ginásio e assim por diante, e a gente vai mudando então de planeta. Só que existem momentos também em que o planeta, a estrutura planetária, ela muda de dimensão, ela muda de energia, ela muda de frequência. E nesse momento, porque os planetas também estão em evolução, eles também são consciências em evolução, que nem Gaia, nossa Terra, ela é uma grande consciência que também está no seu processo evolutivo. Mas enfim, o planeta em alguns momentos vai mudar a sua frequência e por consequência aqueles habitantes que estão lá, porque os habitantes são como acessórios ao planeta, aqueles habitantes que estão lá, eles precisam também mudar a frequência, não tem como, porque não dá para você manter energeticamente um planeta numa frequência C e os seus habitantes numa frequência B, né? Ou seja, a incompatibilidade de frequencial, incompatibilidade energética, magnética. Então, conforme o planeta evolui, aqueles seres que estão neste planeta também precisam evoluir. Isso significa o quê? Significa que as pessoas que vão encarnando naquele planeta, a partir de um certo momento, elas precisam estar numa frequência mais alta. Então, começa em algum momento começa a encarnar, vamos dizer que ele está mudando de B para C aquele planeta, as pessoas que ainda têm uma consciência de nível B, elas começam então a não mais encarnar naquele planeta. Muitas que querem continuar naquele planeta fazem de tudo para mudar a sua consciência, para conseguir mudar a sua consciência de B para C e assim acompanhar aquele planeta e continuar nele. Então o planeta muda para C, aquela pessoa também muda para C e todos permanecem ali. E existem outras entidades, outras consciências pelo universo afora que já são C. E que às vezes precisa mudar de planeta. E vem esse planeta novo que está mudando para a consciência C como uma nova casa, uma nova oportunidade, e migram de outras esferas para este planeta C. Então, este é o que nós chamamos de transição planetária. O planeta migra e, por consequência, né, as consciências que estão tendo aulas, que estão aprendendo dentro daquele planeta, também migram para que todo mundo passe, por exemplo, de B para C. E aí, voltando aqui à Capela, né, ou seja, a nossa história de Capela, Capela era um planeta justamente que estava nesta transição planetária. Ele estava mudando de um planeta de expiação e provas, de um planeta ainda onde o mal prevalece ao bem, para um planeta já mais evoluído, para um planeta de regeneração. E Capela, quando a gente fala das questões materiais, era um planeta também bastante desenvolvido. Já tinha sua tecnologia, já tinha seu desenvolvimento. Os habitantes que ali viviam já tinham seu conforto muito grande, porque conforto é importante. Imagine chegar para nós agora e tirarem de nós a luz. Não, agora vocês não têm mais luz. Você já pensou o que significa isso? Só tirar a luz já tirou de todo mundo os computadores, os celulares, toda a nossa estrutura elétrica, televisão, tudo. Só tirando a luz elétrica, né? Então, essas coisas eram também desenvolvidas e isso tudo traz conforto, traz água quente, nós temos água encanada, nós temos esgoto encanado, nós temos computador, hoje podemos falar pela internet, trocar ideias à distância, nós temos naves, aviões, que você vai daqui para o outro lado do mundo rápido, nós temos uma série de tudo com poltronas confortáveis, né? Se tiver dinheiro para pagar executiva, então melhor ainda, né? Mas tudo isso é conforto
para consciências que estão num nível evolutivo, que já merecem este conforto e que estão dentro do seu racional, do teu próprio suor, do seu trabalho, do seu aprendizado, aumentando esse conforto com novos descobrimentos, novas tecnologias e assim por diante. Então, tudo que a ciência nos traz ao longo do caminho não é acaso, tudo é merecimento. É merecimento pelo trabalho daquele povo, daquela civilização, no caso da humanidade aqui. Então a gente vai tendo merecimento e vai aumentando. Hoje nós temos, por exemplo, uma série de doenças que já não existem mais pelo nosso merecimento, né? Nós conseguimos curá-las. Nós temos ainda muitas doenças que não temos nem ideia de como curar. E por quê? Porque ainda não é momento de nós termos a cura disso. Mas conforme a humanidade, né, esse grupo, o planeta vai evoluindo, essa humanidade, esse grupo de almas começa a ter merecimento e nós, por exemplo, vamos chegar em momentos em que nós vamos ter a cura para toda e qualquer doença, né, num momento mais acima. Isso significa o quê? É viver sem doenças, é viver sem dor. Nós vamos chegar num momento em que vamos viver sem envelhecimento. Isso falando da experiência física, né? E poderemos ter essas experiências físicas sem passar por isso. Só a dor aqui. A dor é uma coisa complicada no nosso planeta que a gente passa e a gente precisa passar por ela. A dor física. Falando da dor física, é aquela história, todo mundo que já tem mais de 40 já sabe que assim, é difícil acordar um dia que nada dói, né? Que você prestar atenção, não, hoje não tem nada doendo. Né? E isso vai piorando. E na vida é assim, mas isso tudo faz parte, nada é por acaso. Tudo isso é um momento, então são questões de conforto. Conforto físico, conforto material, conforto para a gente viver, conforto da gente falar com as pessoas à distância. Tudo isso são confortos. E aquele planeta de Capella tinha já muito conforto. E aquele planeta então estava numa transição planetária, ele passaria para um planeta de regeneração onde, né, como a gente comentou como exemplo, passaria de B para C, e onde as pessoas então têm a prevalência, onde a comunidade prevalece o bem e não mais o mal. Ou seja, as pessoas, antes de pensarem totalmente em si próprias, em mim, no que eu vou fazer, no que eu quero, no que é o meu desejo, no que elas começam a pensar no coletivo. O que é bom para a sociedade? É bom que eu não jogue lixo no chão? Então eu não vou jogar. É bom que eu não tenha corrupção, que eu não roube? Então eu não vou roubar. É bom que a gente tenha mais tecnologia para isso, para aquilo, então eu vou ajudar a desenvolver essa tecnologia. É bom que a gente preserve uma parte da natureza, que a gente produza em outra, a gente organiza. É bom, então vamos organizar. Então tudo isso, nessas pessoas num planeta de regeneração, tem mais uma preocupação, ou seja, elas ficam felizes quando a comunidade, quando a coletividade está feliz, quando todo mundo está melhor. Então todo mundo está melhor, eu também fico feliz. Então eu paro de pensar naquela felicidade própria. Eu não preciso ter um monte de dinheiro. Eu fico muito mais feliz do que ser um rico milionário. Eu fico muito mais feliz se eu olho para todo mundo e vejo que não tem ninguém sem casa, ninguém passando fome, que todo mundo tem, ninguém tem de mais e ninguém tem de menos, mas que todo mundo tem oportunidade de trabalhar, todo mundo tem oportunidade de desenvolver, todo mundo tem oportunidade de participar, que existe uma verdadeira democracia, que existem valores, né, valores entre as pessoas, valores entre as famílias, valores entre a própria sociedade. Então tudo isso são merecimentos, são coisas que a gente vai galgando coletivamente e começa a merecer. Isso tudo traz paz, equilíbrio, conforto, porque quando eu começo a não ter que me preocupar mais com a minha sobrevivência, com o meu ego, com aquilo que eu sou, com a minha própria defesa, eu começo a relaxar, começo a ficar mais feliz, eu começo a ficar mais alegre e começo a usar mais a minha consciência, a minha intuição, o meu espírito para justamente realizar coisas boas, co-criar no universo, ajudar com novas ideias, com novas tecnologias, ajudar com a minha força física em coisas positivas, com a minha força emocional, com a ajuda aos outros, curando outras pessoas, com a minha força mental, com a minha inteligência. Eu começo a usar em prol da sociedade. E a sociedade então começa a crescer exponencialmente mais do que nunca em direção ao bem, em direção ao correto, em direção àquilo que é positivo. Então,
Justamente Capella era esse planeta que estaria passando por essa fase de regeneração. E como a gente comentou, uma vez que um planeta está em transição planetária, é importantíssimo, é fundamental, não tem como evitar que aqueles espíritos, aquelas almas, aquelas consciências que não chegaram além no nível C para continuar naquele planeta, né, por exemplo, elas estão ainda no nível B e não conseguem, então elas têm uma última oportunidade, elas sabem, estamos em transição, vamos lá, você tem vidas com uma série de oportunidades para ver se você consegue se transformar no C, mas aí começa a separação do joio e do trigo, porque aqueles que conseguem se transformar para C ficam, aqueles que não conseguem criam uma incompatibilidade com o seu sistema planetário, com aquela sua estrutura, e portanto eles têm que migrar, têm que sair de lá. Tem que sair daquele planeta. Significando o quê? Que numa próxima encarnação, num próximo momento, elas não vão mais voltar para o seu planeta. Vão voltar então para outros planetas onde ainda sejam planetas, né, mais atrasados, onde sejam planetas onde ela vai na sua frequência, vai conseguir desenvolver. Bom, Capella chegou nesse momento. E Capella tinha, claro, né, como se nós pegarmos aí a nossa própria história aqui no planeta Terra, nós temos pessoas extremamente de luz e temos também ainda muitas sombras, então tem uma mistura. Mas chegou naquele momento Capella em transição planetária, Capella começou então a não encarnar mais, a não trazer mais a encarnação daqueles espíritos que não tinham conseguido atingir um nível energético, frequencial, de consciência para permanecer em Capella. E foi dada a chance para todos eles. Então é isso, a separação do joio e do trigo. Naquele momento em que fala, acorda, desperta a sua consciência, desperta para o fato de que você não é matéria, de que você é espírito, desperta para o fato do outro e não só para o fato de você. Acorda nas suas atitudes, nos seus pensamentos, nas suas emoções. E muitos acordam, muitos mudam, muitos acordam, outros não, outros permanecem estagnados. Então, quando a transição foi concluída em Capella, esses espíritos que ainda eram joio, né, que ainda não tinham conseguido essa expansão de consciência, tiveram que migrar. E a migração maior, a maior migração que houve daquele sistema foi para o planeta Terra. Então teve uma migração em massa de muitos espíritos de lá para o planeta Terra. E chegaram aqui no planeta Terra, só que o planeta Terra ainda era há ou poucos milhares de anos atrás, não era nem um planeta de expiação e provas como hoje, que já é um nível acima, era um planeta ainda inferior, era um planeta primitivo, era um planeta onde o homem ainda estava aqui lutando para, né, o homem das cavernas, né, conhecido, né, popularmente conhecido. A gente ainda caçava, a gente ainda não tinha conforto nenhum. Todas aquelas conquistas que a gente tem hoje aqui, não tínhamos nenhuma. A gente não tinha aquecedor, a gente não tinha, né, a gente morava às vezes em caverna, em locais, a gente tinha que tomar banho frio. Quando tomava banho, a gente pegava qualquer doença, não tinha o que fazer, a gente tinha uma dor de dente e o dente caía. Enfim, o planeta primitivo. E pior do que isso, numa energia primitiva, onde as pessoas vivem ainda muito no instinto, de forma muito animal, então o que uma mata a outra com uma facilidade, como qualquer coisa, então incomodou, você vai lá, já mata outro da tua tribo, da tribo vizinha, tanto faz, enfim, onde não tem segurança de nenhuma espécie. Agora vocês imaginem então, muitos desses espíritos, dessas almas, que eram joião, né? Ou seja, não tinham conseguido mesmo acordar para a espiritualidade lá em Capella, vieram acordar para a espiritualidade aqui. E não é por acaso, né? Ou seja, o universo é muito perfeito, né? Porque vocês imaginem um espírito acostumado já a todo conforto, a toda tranquilidade, né? Ou seja, uma série de questões de repente param num planeta primitivo. Então o que acontece? Quando encarna no planeta primitivo, ele sente uma absoluta revolta íntima
Não, ou seja, de falar, o que é isso? Onde eu estou? Então, quer dizer, ele se contrapõe àquilo, ele fala, não é possível, eu não posso estar aqui, porque isso tudo é inconsciente, porque ela, claro, ela encarnou sem lembrar de onde veio, mas a nosso interno, nosso íntimo, nossa alma sabe exatamente, a gente sente tudo isso, porque a gente sente aquilo que a gente é. O que a gente é não muda. E o que você é acostumado a um conforto, a tudo isso, chega no planeta primitivo, você fica de alguma forma muito desgostoso com aquela situação. E aí começa a surgir algo que existe muito no coração, no centro até de muitos de nós ainda, vindos muitas vezes de outros lugares em algum momento, em outras situações, que é a saudade de casa, aquela saudade de um lugar que você não sabe definir o que é, mas você tem uma saudade enorme de um lugar melhor. Você já veio de um lugar melhor, você já esteve num lugar melhor, você já conheceu uma vida melhor, e você de repente está vivendo uma vida ruim, que, né, ou seja, você sabe que aquilo lá não deveria acontecer. Só que justamente é nesse choque, quando aquele espírito, aquela consciência começa a ver, poxa, não deveria haver um planeta tão primitivo, é que começa a haver um trabalho realmente mais profundo na consciência de pensar, poxa vida, por que a gente não desenvolve? Por que a gente tem que matar um ao outro? Porque ele tem um planeta mais primitivo ainda, né? Ele era joio em capela. Mas aqui na Terra, ele vem como luz, como espírito de luz. Porque ele já está anos, milhares de anos na frente dos terráqueos, né? Daquela outra coletividade primitiva que estava aqui. Então, em comparação a eles são anjos de luz. Só que revoltados, desgostosos, inconformados com a situação. Então a consciência começa a pensar, mas por que eu tenho que ter um planeta primitivo? Por que existe um planeta primitivo? Por que aqui passa-se fome? Eu não passava fome, eu tinha um freezer cheio de comida. Por que aqui passa-se dores insuportáveis com doenças complicadas? Lá não, já tinha cura, tinha hospital, tinha tratamentos. Por que aqui a gente tem que andar a pé, fazendo calo no pé? Lá eu tinha aviões, eu tinha navios. Enfim, então a alma vai sentindo tudo isso e vai aos poucos percebendo que você, né, que essa alma que veio aqui jogou isso tudo no lixo, que ela tinha isso tudo em capela, mas ela, no seu egoísmo, no seu fechamento, né, de consciência, ela desprezou, ela não deu valor para o outro, ela tinha tudo aquilo, mas ela só pensava em si própria, ela tinha tudo aquilo, mas ela queria receber os benefícios, mas ela não queria ajudar com o seu trabalho, não queria ajudar com a sua capacidade, não, ela queria só chupar, né, o chupim, queria só aproveitar, tirar, acumular, não queria dividir. Então, ela estava no local, mas ela não sabia construir aquele local, ela não sabia ser útil à construção, à manutenção daquilo. E de repente, quando ela está num planeta primitivo, ela percebe que fala, poxa, como era importante. E aí ela se arrepende internamente, ela fala, poxa, se eu tivesse a chance, eu mudava esse planeta aqui para ter de volta tudo aquilo. Porque, e não só por mim, mas também para uma coletividade melhor, para uma vida melhor, porque hoje eu percebo como é importante ter uma sociedade melhor ao meu redor, que não se trata apenas de mim, se trata da comunidade, se trata do bem coletivo, da justiça, porque vai sofrer muitas injustiças naquele mundo primitivo, né? Aqui na Terra, no caso, onde ele estava, de todas as formas, e vai reencarnando e é morto, e tem que matar, e enfim, é uma vida totalmente diferente. E aí a consciência vai despertando dentro dele. Então vejam só, nesse momento aconteceram duas coisas. Em primeiro lugar, aqueles espíritos que vieram de capela, eles foram importantíssimos no avanço da humanidade, no avanço, no progresso da humanidade. Por quê? Porque justamente vindo absolutamente inconformados e com muitos conhecimentos no íntimo, né, interior, eles começaram a transformar o planeta. Então foram grandes saltos de evolução que a gente teve aqui na agricultura. Então, né, o homem começou a perceber a importância da agricultura, de ser sedentário, de começar novas bases de sociedade. Começamos a criar então realmente sociedades, impérios, tecnologias, uma série de coisas que foram começando a tiraram a gente efetivamente da época das cavernas e nos colocou na história. Tivemos a escrita, né, então a escrita é importantíssima para a gente manter o conhecimento humano, a agricultura é importantíssima para poder manter a base da sociedade, conhecimentos diversos, começamos a ter arquiteturas, construções, uma série de coisas. Então tudo isso foi
acelerado, porque aquele terráqueo antigo, primitivo, que estava aqui, levaria muito mais tempo para conseguir entrar nessas fases. Mas com uma massa de gente de capela aqui, né, ou seja, com conhecimentos, com vontades internas diferentes, deu um salto evolutivo no planeta Terra, e o planeta Terra então pôde sair de um mundo primitivo para um mundo de expiação e provas. Então eles, como anjos, nos ajudaram a trazer o planeta Terra para uma nova fase, para uma fase melhor. Então esses anjos que vieram para cá, eles ajudaram o planeta Terra. E olha só como é a coisa, né? Ou seja, então eles atrapalham a capela. Cria-se, por assim dizer, um karma. Né? Cria-se, por assim dizer, um karma. Ou seja, eles atrapalharam a sociedade, atrapalharam a comunidade. Eles vêm aqui para expiar esse karma, passando por dificuldades ferrenhas, e vêm fazer a reparação espiritual. Ou seja, eles ajudam a reparar, trazendo tecnologia, conforto, conhecimentos, vontade de mudar para um povo primitivo. Então vocês percebem que na evolução espiritual deles, eles passam pela expiação, pela prova, e eles chegam então a ter justamente esse momento de poderem reparar aquilo que eles fizeram de maneira equivocada na vida deles. Então, essa é justamente a história deles. Agora, quem estava aqui no planeta, como a gente falou, os terráqueos aqui, recebem esse povo como povo, pessoas, não pessoas que estavam ao seu redor, como pessoas superiores, como pessoas que trazem justamente para a pessoa novidades, conhecimentos, ou seja, são como realmente anjos. Então, é um momento de merecimento de quem estava aqui no planeta Terra, de receber novos eflúvios, de receber novos conhecimentos, de ter um salto evolutivo. E foi então nesse momento que o planeta Terra, numa transição planetária, passou de um planeta primitivo para um planeta de expiações e provas. E o que aconteceu nesse momento? Se vocês perceberam, nós recebemos aqui milhares, a vinda de muitos espíritos extraterrestres, no caso, vindos de Capela para cá, no momento de transição planetária, para ajudar nessa expansão, para ajudar neste momento que às vezes os terráqueos da época estavam com dificuldade de conseguir fazer. Então foi feito aquela transição planetária, ainda de um nível de primário ali, né? Foi feito naquele momento. E aqui a gente começa a entender a relação entre a Terra, a relação entre nós, a relação entre os extraterrestres. E mais do que isso, começamos a entender que o universo está interligado de maneiras muito mais profundas do que a gente costuma pensar. E hoje nós estamos aqui então. Nem nada é por acaso, estamos o planeta Terra, numa nova fase de transição planetária. Nessa nova fase de transição planetária, nós estamos passando de um planeta agora de expiações e provas para um planeta, né, de regeneração, um planeta superior, onde o bem começa a prevalecer sobre o mal. Nós percebemos que hoje nós temos esse conforto, nós temos muitas tecnologias, temos bastante conforto na sociedade. A gente vai perceber que existem aqui no planeta Terra joio e trigo, pessoas que estão prontas para migrar com a Terra para um mundo melhor de regeneração, e muitas pessoas que não estão prontas, que ainda têm muitas imperfeições a serem curadas e que ainda estão muito preocupadas com eu, sem perceber a importância da coletividade, porque só se passa para um mundo de regeneração coletivamente, não dá para passar individualmente. É coletivo, ou o pensamento é coletivo, ou esquece, não vai. E muitas pessoas ainda nesse planeta têm um pensamento individual, né? Tem um pensamento ainda muito fechado ao ego, muito fechado aos seus instintos, que está às vezes mais ligado a um planeta mais primitivo do que a um planeta mais evoluído. Mas todos nós estamos tendo a chance, a oportunidade de encarnarmos neste momento de transição para mudarmos nossa consciência, para despertarmos, para passarmos de B para C, para sermos pessoas melhores, para começarmos a pensarmos no bem, na coletividade, para aceitarmos o próximo, para aceitarmos as diferenças, para amarmos os nossos irmãos. Então estamos aprendendo muita coisa nesse momento, que ao mesmo tempo é um momento difícil, porque as sombras também aparecem fortemente. Então nós temos a luz, mas as sombras também aparecendo fortemente. E por que as sombras aparecem fortemente? Por dois motivos. Primeiro porque
É um momento em que nós estamos recebendo, vamos falar já disso, muitos eflúvios de outros lugares com almas e consciências ainda não tão evoluídas também, que querem passar por essa transição, querem aprender esse momento. Então a gente está recebendo almas de todos os tipos, criando um mundo confuso e criando um mundo onde existem muitas pessoas ainda más, por assim dizer, ou muito individualistas, né, por assim dizer. Então a gente está passando por esse momento, está passando por esse instante. E ao mesmo tempo, as sombras são importantes porque se eu estou acreditando que eu tenho a capacidade, a condição de despertar de consciência para ir para um planeta melhor, para um mundo melhor, se eu tenho essa ideia na minha cabeça, eu preciso ser provado, eu preciso provar para mim mesmo que realmente eu atingi esse momento. E como é que eu provo isso? A melhor maneira de provar isso é estando no planeta onde o mal existe, onde o mal está atacando todos os dias. E nós estamos aqui na Terra, ou seja, nesse momento de transição, o mal ataca todos os dias. Todos os dias o mal ataca. E ele entra na sua casa, na sua orelha, pela mídia, pela televisão, ele entra, enfim, por vários meios, mas né, pela mídia em geral, e pelo comportamento das pessoas, pelo individualismo das pessoas ao nosso redor, pelo egoísmo de pessoas que a gente conhece, às vezes na família, no trabalho, na sociedade, no país e assim por diante. Então isso acontece todos os dias. Por que que acontece? Acontece justamente para que a gente possa provar para nós que nós estamos melhores. Que quando esse mal chega até nós, a gente não reage com maldade, não reage da mesma maneira. A gente de alguma maneira respira, recebe, entende que aquilo não é o correto, compreende que infelizmente ainda é assim para muitas pessoas, perdoa e dentro da nossa reação tentamos mudar aquela pessoa se possível, mas principalmente tentar mudar a nós, melhorar a nós mesmos com a nossa paciência, com o nosso amor, com a nossa dedicação, com a nossa cordialidade, com a nossa caridade, com a nossa fraternidade e assim a gente vai colocando de volta a nossa energia, né, em face às pessoas que às vezes colocam mal para nós, a gente devolve não da mesma maneira. E essa nossa maneira de agir, de reagir, de pensar todos os dias na nossa vida, em relação a nós, em relação a familiares, amigos, sociedade, é que mostra quem está migrando para B, quem é C e como é que está essa história toda. Então a transição planetária é isso, é um fogo, é um planeta que está pegando fogo com muitas contradições, com muitos paradoxos, com muitos lobos em pele de cordeiro. Né? Então, às vezes, nós temos muita gente aí que se diz muito boazinha, papá, e que a gente sabe que é lobo puro, lobo puro, mas nem todos percebem. Muitos acham ainda que olham aquela pele de cordeiro e falam, não, esse é um cordeirinho, vocês estão achando que a lobo é um cordeirinho. E assim vai. Por quê? Porque nós estamos sendo treinados individualmente. É a percepção individual do que é certo, do que é errado, do que realmente... Não de você falar, não, é certo porque eu levantei essa bandeira, meu orgulho não me deixa baixar essa bandeira. Eu tenho essa bandeira há 20, 30, 40 anos e ninguém vai me tirar essa bandeira. E às vezes a gente fica preso a uma bandeira sem perceber que essa bandeira está podre na nossa mão. E a gente quer segurar por quê? Porque o orgulho não aceita que aquela bandeira mudou. Que as coisas mudam, que o mundo muda e que às vezes a gente tem que jogar fora alguma coisa e pegar uma coisa nova. Então tudo isso são coisas que nós estamos aprendendo, são coisas que nós estamos percebendo, mas é importante individualmente. Não existe o certo ou errado como, siga aqui ou siga ali, é a direita, é a esquerda, é o meio, é uma religião, é outra religião, é um país, é outro país. Não tem certo ou errado. Existem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo em todos os cantos. E é você individualmente que precisa centrar, perceber o que é certo e errado na sua vida, perceber que tipo de mundo você quer, que tipo de atitudes, que tipo realmente, né, de sociedade que você deseja viver. Porque, percebam, quando a gente está decidindo isso, e às vezes até se segunda uma bandeira errada, que a gente não percebeu que apodreceu. Quando a gente está fazendo isso, a bandeira que eu estou dizendo, gente, é de qualquer assunto da vida, tá? São de infinitos assuntos da vida diferenciados. E que a gente faz isso muitas vezes, a gente se apega a coisas que às vezes não são boas.
E por quê? Pelo hábito, pelo orgulho, porque sempre foi assim, porque é difícil a gente desapegar de coisas que a gente acreditou, de coisas que a gente colocou fé. E aí, de repente, como não mais? Não mais porque muda. Nós estamos num mundo de transformação, só que a gente não aceita isso e fica ali naquele apego. Enfim, mas percebam, tudo isso serve justamente para nos provar, para que a gente mostre, peraí, como é o mundo que eu quero? Que tipo realmente disso eu quero? E a gente vai respondendo para o universo. E conforme a gente responde para o universo, nós estamos ajustando a nossa frequência. E em algum momento nós vamos saber, peraí, se eu, de alguma maneira, ainda estou pensando em formas mais egoístas, em formas menos coletivas, em formas ainda de apegos muito fortes, etc., de repente eu vou descobrir ali na frente que eu sou o joio. E que eu, então, vejam, planeta Terra, não continuarei aqui após a transição planetária. Ou então eu vou descobrir que, né, ou seja, que eu consegui trabalhar um monte de coisas dentro de mim, me desapegar de um monte de coisas, trabalhar o amor incondicional dentro de mim, a caridade, a fraternidade, todas as minhas virtudes, eu consegui melhorar tudo isso. Não de ser santo, porque ninguém aqui é santo num mundo de expiação e provas, nós não vamos achar nenhum santo, mas estarmos melhores, prontos pelo menos para um mundo de regeneração, para um mundo um pouco melhor, estarmos prontos para isso. Então, isso é uma prova diária. E aí nós vamos descobrir de repente que nós somos o trigo, que nós podemos sim estar num mundo assim. E às vezes a gente se engana, a gente quer dizer para nós, não, eu estou pronto, e não está. Então a gente tem que tomar cuidado com a nossa honestidade própria e humildade própria para que a gente não se engane, para que a gente justamente não se engane achando que uma coisa é outra. Então não vamos nos enganar. É importante, porque o que adianta se enganar? Se enganar, daqui a pouco está no mundo primitivo, falando, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui, quero voltar para lá, e aí já era. E é o que vai acontecer neste momento, né? Já estamos no meio do processo. O processo planeta Terra, primeiro, vai terminar, vai começar uma fase de regeneração aqui nesse planeta, e iniciando essa fase de regeneração, vai começar ainda espíritos não encarnarem aqui. Tem espíritos muito primitivos, uma massa que não está encarnando aqui. Tem uns e outros que ainda encarnam aqui. E outros espíritos que ainda não estão prontos, que ainda encarnam aqui e que vão começar a não encarnar a partir de décadas vindouras aí, alguns anos, vão começar a não encarnar em absoluto. Encarnando aqui ainda espíritos com imperfeições, mas cada vez menores, né? cada vez mais alto, vamos dizer, essa barra vai ser cada vez mais alta da reencarnação. Então, se hoje se aceita essa frequência, amanhã vai ser essa, depois essa, até que, né, vai chegar no momento no planeta Terra em que não encarnam mais pessoas que não tenham no mínimo essa barra aqui de evolução, de despertar, de expansão de consciência. Então a Terra hoje passa exatamente pelo momento que Capela passou há milhares de anos atrás. E hoje é uma massa de terrestres que serão encaminhadas para outros orbes em breve. Então há planetas hoje que estão sendo preparados para o recebimento dessa massa de terrestres, dessa massa de gente, de espíritos, de consciências que não vão continuar nesse planeta. Então tem planetas sendo preparados para isso, assim como a Terra, na época de Capela, estava sendo preparada para receber o povo de Capela. Hoje nós temos já alguns planetas prontos, que já estão recebendo uma primeira leva, né? Mas que a massa ainda vai chegar lá, ainda vai receber. Então é um momento importante. É tão importante que não é um planeta, nós estamos falando aqui dos terráqueos, né? Das almas, das consciências. O que é um terráqueo? Terráqueo não é nada. Terráqueos a gente fala materialmente quando a gente nasce nesse planeta. Espiritualmente, eu posso falar também do terráqueo, quando eu falo assim, não, as minhas últimas encarnações, as que eu tenho mais consciência, que eu lembro, são no planeta Terra, por isso eu sou terráqueo. Porque a gente não lembra de todas as encarnações anteriores, a gente vai lembrando conforme o nosso merecimento. Então, enquanto eu não me lembro até de outros lugares que eu vim com certeza, e eu só estou lembrando das encarnações na Terra, eu me considero um terráqueo. Mas, neste momento, estão vindo para o planeta Terra, nós temos muitos sistemas próximos, que justamente veem o planeta Terra como uma grande oportunidade, como a bola da vez, no sentido de ser uma escola de transformação de B para C.
Vocês entendem? De transformação de B para C. Acontece que tem muitos planetas, né, aqui em sistemas relativamente próximos, que têm planetas, têm vidas, que estão com muitas almas precisando dessa escola. Essa escola que ensina a passar de B para C. Essa escola hoje é o planeta Terra. Significa o quê? Que muitas almas, já de décadas para cá, e aumentando a cada dia, muitas almas de outros planetas estão vindo encarnar, estão vindo em massa aqui para a Terra, encarnar aqui na Terra, neste momento de transição planetária, porque querem aprender aqui. Ou seja, são almas, entre aspas, de extraterrestres, de outros planetas próximos que estão aproveitando para vir aqui. Mas elas não vêm sozinhas, elas vêm com estruturas de espíritos de mais luz, extraterrestres de mais luz, espíritos guias, protetores, espíritos mais elevados desses planetas específicos. Porque esses planetas, assim como a Terra, nós temos aqui espíritos mais elevados, de luz, tem espíritos menos elevados. Em cada planeta tem também o seu grau. Só que esses planetas, às vezes, têm ali ainda uma massa, um pedacinho, né, uma esfera, que está precisando de uma evolução de B para C e que estão atrapalhando o planeta até nesse sentido, mas atrapalhar o planeta não significa que eles querem expulsar. Eles querem transformar, eles querem melhorar essas pessoas. O que eles fazem? Mandam para o planeta Terra, que é a escola, a aula hoje é passar de B para C. Então mandam para cá e a gente está vivendo aqui no planeta Terra com muitas almas que estão encarnando na Terra pela primeira vez. São extraterrestres que estão aqui com a gente aprendendo a mesma lição que nós, terráqueos, de B, passar de B para C. Então, quando nós temos a escola, né, no caso do planeta Terra, uma determinada aula, às vezes vem almas de diferentes locais para ter aquela aula, para participar daquela escola específica. E é por isso que hoje nós estamos com tantos extraterrestres invadindo o planeta Terra. Não é apenas no sentido de estar encarnando como humanos, né? Na verdade, a gente fala encarnando como humanos como se fossem... Né, são almas, são espíritos como qualquer um de nós, como qualquer humano, por assim dizer. Né? Mas só que eles têm uma origem, eles têm uma cultura, por assim dizer, de um outro planeta, de uma outra esfera, né? de um outro local. Então, nesse momento, essas almas extraterrestres estão encarnando no planeta. Muito. Então, temos muitas encarnações extraterrestres no planeta. Só que, como eu comentei, se vem aquela faixa de espíritos que estão precisando disso, ao mesmo tempo, muitos daqueles instrutores, almas mais evoluídas desses planetas, desses locais, se organizam e vêm também em massa juntos ao planeta Terra para auxiliar o seu povo, para auxiliar o seu momento. E não é à toa que hoje, por exemplo, nós estamos recebendo, como aqui no próprio canal mesmo já passamos mensagens diversas, e vocês vão encontrar isso em vários locais, canais, pessoas na internet, que estão canalizando também o quê? Não apenas mais espíritos terráqueos, entre aspas, da quarta dimensão, mas também espíritos de quarta dimensão, de quinta dimensão, extraterrestres, espíritos de outros orbes que estão vindo para cá e estão canalizando pessoas. Então e nós estamos recebendo também mensagens extraterrestres, mensagens canalizadas extraterrestres. Por que isso? Porque estes povos estão interessados na Terra também, não só pelo que a Terra representa em si, mas também por parte do seu próprio povo que está encarnado na Terra. Então eles querem colocar essas mensagens na Terra para que todos ouçam, para que todos tenham oportunidade na matéria de perceber o que está sendo dito, de perceber a importância, o que é importante e o que não é importante na vida, e de se transformar. E isso beneficia todo mundo. Se a gente pegar um arturiano, por exemplo, né? Então você pega o povo arturiano que está mandando um monte de mensagens para a Terra, fazendo curas e um monte de coisas para justamente ajudar dentro da materialidade os espíritos, as almas a despertarem. Eles ajudam não só o povo deles arturiano que está encarnado aqui, como ajudam todos os outros povos, né, que estão encarnados aqui também. Então é só um exemplo. Mas então nós temos hoje muitas espécies extraterrestres que estão na Terra, observando a Terra, né, sendo importante. E essas espécies todas, aí nós vamos para a parte da matéria. Nós temos muitos extraterrestres, discos voadores, que na parte material da coisa,
que estão visitando a Terra também, muitos que vêm desses mesmos lugares também. Né? Ou seja, onde eles trabalham lá a parte espiritual, a parte material. Então a parte espiritual e a parte material na matéria, alguns dos seus seres estão encarnados na Terra, outros continuam encarnados lá e vêm até visitar aqui fisicamente. Outros vêm visitar espiritualmente, porque são dimensões paralelas. É que nem na Terra, a terceira e quarta dimensão, a terceira dimensão material, a quarta dimensão espiritual, elas se conversam, estão juntas o tempo todo. Essa troca de encarnação, desencarnação, isso faz parte do mesmo pacote. É que nós aqui encarnados achamos que é tudo separado, que é tudo distante, que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não, tem uma coisa não existe sem a outra, né? Então, esses espíritos todos, esses extraterrestres, estão aqui em volta da Terra. É um momento ainda que esses espíritos, nós que estamos aqui encarnados na Terra, precisamos passar de B para C. E nisso a gente está vivendo a materialidade ainda. Muitas sombras, muitas dúvidas, muita falta de fé. E esse é um dos motivos pelos quais ainda há tantos véus. Véus em relação a gente poder enxergar, entender melhor a quarta dimensão. Véus em relação aos discos voadores, à espiritualidade. Então, assim, por que eles não se comunicam fisicamente, não aparecem ali na televisão e não descem? Porque não é o momento. Porque o nosso momento ainda é um momento de olhar para o céu e se perguntar se tem vida lá fora. É um momento de duvidar, é um momento de matéria, é um momento de baixa, é um momento ainda material, é um momento pesado, é um momento denso. A hora que a gente começa a expandir nossa consciência, e que estamos, como a gente falou, no momento de transição, essas coisas vão começar a aparecer cada vez mais avistamentos, mais contatos, os contatos vão aumentar. Você vê a ciência hoje, já escancarou que existe vida fora da Terra, só que ainda está falando de, né, ou seja, está ali ainda cheia de dedos, porque não, tem que provar primeiro que existem as bactérias ali, então eles vão dizer oficialmente, olha, encontramos bactérias, porque agora encontraram bactérias em Marte, não são fossilizadas, então Marte existiu bactérias, vida, há milhões de anos atrás, mas não hoje. Não, vamos daqui a pouco trazer as de hoje, as que estão lá hoje. Então vamos começar pelas bactérias, que é uma vida extraterrestre. Vamos começar a descobrir planetas com vidas de diversas formas diferentes, vão perceber que vida, existe tipos de vida muito diferentes dos que a gente pensa, vamos começar a descobrir, e vamos também ter o contato direto com vidas inteligentes, né, com vidas superiores extraterrestres na matéria. Por que não acontece hoje? Ainda estamos em transição, está acontecendo, esse processo está indo rápido. Né? Ou seja, mas é um merecimento. É um merecimento, é um momento de a gente poder olhar, porque se ele chegou antes da hora, é como você tirar o bolo do forno antes dele ficar pronto, ele murcha e estraga. Então assim, você estava lá quase pronto, aí você foi lá e mostrou, tirou os véus, né, tal. Aquela pessoa que estava trabalhando a sua fé, que estava trabalhando os seus conhecimentos internos, que estava precisando ainda de si própria, sabe, se fortalecer, de repente, com tudo aquilo, ela enfraquece de novo, ela perde, né? Ou seja, ela não teve a chance de amadurecer, de virar a borboleta, tiraram ela do casulo um pouco antes da hora. O que acontece? A borboleta morre, a borboleta não consegue se desenvolver. Somos que nem nós. Ninguém pode tirar nós do casulo dessa aula, dessa escola, né, onde estamos aprendendo de B para C antes da hora. Porque se tira a gente antes da hora, a gente perde uma etapa da nossa evolução consciencial. E se a gente perder essa etapa aqui, a gente vai ter que recuperar em outro lugar. Ou seja, no final eles atrapalham ao invés de ajudar. Então por isso que é tudo estruturado. Nada é por acaso, tudo tem seu momento. Então estão aumentando as frequências, o falar, a própria ciência, tudo está aumentando até chegar no momento em que vai ser natural. E nós vamos saber e ter contato, e tudo vai ser natural, não tem mais esses véus, não tem mais essas dúvidas, não tem mais nada disso. Por quê? Porque neste mundo de regeneração que vem pela frente, a gente não vai ter mais necessidade desse desenvolvimento de fé nesse nível, desse tipo, e nós vamos ter a capacidade sim de conviver com eles e saber hierarquicamente aceitá-los, saber que nós vamos receber tecnologias ou algumas coisas não livremente, mas apenas de acordo com as nossas necessidades e merecimento e assim por diante. Então é uma outra estrutura. Mas isso para a gente dizer que sim, estamos sofrendo o planeta Terra uma invasão extraterrestre na parte espiritual, na parte material, nas perspectivas de contatos cada vez mais próximos e cada vez mais extensos, porque os contatos já estão acontecendo, como a gente falou, inclusive em termos de canalizações, pelo mundo inteiro, em todos os lugares. Então, esses contatos estão havendo
abrir, né, precisamos abrir os olhos para ver, precisamos, né, atentar os ouvidos realmente para ouvir. As coisas estão acontecendo ao nosso redor, mas a gente está fechado na nossa vidinha, na nossa individualidade, nas nossas coisas, e não estamos vendo a transformação. E é o momento justamente da gente se fechar na nossa vidinha, não na questão egoísta, mas sim se fechar no sentido de ver quem somos, de nos aperfeiçoar, de nos melhorar, de achar amor dentro de nós, de achar caridade, de compartilhar, de nos esforçar, de fazer alguma coisa, de deixar o nosso legado, de fazer o bem para o próximo. É isso sim que nós temos que encontrar dentro de nós. E é isso que vai garantir a nossa vaga nessa nossa próxima escola, nessa próxima sala de aula do planeta Terra, que é um mundo de regeneração. E até lá, a gente vai, então, precisar continuar o nosso dia a dia percebendo a grande alegria, a grande bênção que é estarmos aqui nesse momento de transição planetária. É uma oportunidade que tantas almas em vários locais deste universo estão desejando, gostariam de estar aqui nesse momento de transição, com um momento de energético muito forte para transformar de B para C. É uma escola fantástica, uma escola intensiva. Vocês veem a vida de vocês, é intensiva. Não tem descanso, é 24 horas por dia, é muitas informações, é muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, você resolver um problema aqui, já apareceu mais 7 na frente, e assim vai, é um trator. É um trator, mas é justamente isso. Sabe aquele negócio de recuperação? Estamos em recuperação aqui, ó, mas a velocidade rápida, ó, vai. É uma lição atrás da outra, é uma coisa atrás da outra, e é uma benção. Porque, poxa, quem tem a oportunidade de estar aqui nesse momento e ter a oportunidade de ter essa velocidade de aprendizado que nós estamos tendo hoje? Pouquíssimos, e nós somos um desses privilegiados. Então vamos olhar aos céus, né, agradecer aos céus, ao nosso Criador, pela bênção, sentimos gratidão em nosso coração pela oportunidade de bênção de estarmos aqui hoje, de sermos consciências em evolução, prestes a conseguir atingir um patamar de mundo de regeneração e com tantos aprendizados maravilhosos que às vezes a gente acha que dói na nossa vida, a gente sofre, a gente reclama, vamos parar de reclamar demais, vamos parar de ver o sofrimento, aquilo que às vezes nos acontece como lições, como aprendizados importantes que precisam ser dados agora. Eu estou sofrendo. Para de focar no sofrimento e foca no aprendizado, porque é rápido. Essa nossa vida, essa encarnação, olha, é muito rápida. A oportunidade está aí, está na nossa mão. Então, claro que a gente sofre, né? Se der um momento, lá sofre, mas sofrer um pouquinho, acabou, já fecha, vira a página e vamos seguir, vamos em frente, porque a recompensa aí na frente é enorme e a nossa oportunidade nesse momento gigantesca. Então é isso, eu desejo a todos vocês muita força, muita garra, muita dedicação, muito amor, muita vontade, muita determinação para que todos nós juntos possamos passar de B para C, estarmos aqui, continuarmos aqui nesse planeta maravilhoso, em Gaia, neste mundo de regeneração que se aproxima e que está já em transformação todos os dias. Deixe o seu like, deixe aqui o seu comentário, o que você acha sobre esse assunto, o que você ficou na dúvida, o que você gostou. Comente aqui pra gente, que a gente traz esse assunto de novo, ou as dúvidas em outras oportunidades. Estamos aqui com vocês todas as semanas. Inscreva-se no canal e desejo a todos vocês uma semana maravilhosa. Um forte abraço, muita luz e até já!